também dar um aviso, né, para quando a gente se quer continuar ou não, né? Verdade. Mudou, né, o Google Meet. Mudou. Poxa, tinha um papel aqui, acabei tirando mesmo. Pegar um outro. Muito bem, começamos já a gravar, vou colocar a nossa data aí, hoje é dia 30, né? 30 de junho de 2021. Vamos estar discutindo alguns artigos, algumas questões de processo civil 1, que eu particularmente entendo que é bem pertinente para todos nós usarmos aí ao longo dos próximos anos, né? Então, eu coloquei uma discussão ali, os colegas que forem entrando vão participando, os colegas que depois puderem também assistir, eu baixo e coloco lá na nossa sequência. Toffoli já fica comprometido a me cobrar, caso não esqueça. E, bom, eu coloquei uma sequência, durante o semestre a gente foi trabalhando todo o processo civil 1, aproveitando o máximo do nosso tempo e conteúdo, principalmente na sequência, procurando ter uma sequência de artigos. Mas o Código de Processo, ele é não só denso em termos de artigos, né, em número de artigos, mas também denso na interpretação. Então, na sequência, a gente prioriza a compreensão, por exemplo, da parte de jurisdição, competência, litisconsórcio, intervenção de terceiros, e vai aos poucos falando, às vezes, de uma citação, intimação, prazo, né? Sujeitos do processo, enfim, questão de honorários e tudo mais, que é o que se tem hoje, vamos dizer assim, no processo civil 1, cumulado com a prática simulada, né? De CPC, que eu acho que vocês também já estão pensando e já estão raciocinando, vai massificando. Então, não é uma repetição. Às vezes, a gente olhou, já viu a questão de citação, valor da causa, competência, daqui no processo civil 2, veio de novo 3, 4. A maioria das faculdades e a própria, tanto pública e privada, está indo até o processo civil 4, né? Há 20 anos atrás era o processo civil 5, e aí houve uma adaptação na ementa das disciplinas. O que eu quero dizer é que o que nós vamos pensar, você vai usar hoje e sempre, né? Questão de prazo, e, enfim, e não será uma repetição, caso você veja, nós vamos, questão do valor da causa, a gente já está vendo lá no simulado, e aí a gente fecha hoje com a ideia de valor da causa, né? Tudo bem, mas existe alguns artigos específicos que eu quero trazer hoje, que é para você ter uma atenção maior. Por exemplo, no primeiro tópico que eu coloquei aqui para nós, a questão de má-fé, da litigância de má-fé. Então, ele está dentro da responsabilidade das partes por dano processual. Então, estou no livro 1 ainda, né? Dentro da parte geral do processo civil. Então, o tópico responde por perdas e danos aquele que litiga de má-fé, como autor, réu ou interveniente. Professor, só uma pergunta. O valor Pode da falar. causa, ele tem que estar em toda a ação. Esse é taxativo. A gente vai fixar. Toda ação tem que ter o valor da causa. Inés, o mandado de segurança não tem custas, o mandado de segurança Sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, professor. Uma pessoa que entre exigindo ela ter a paternidade de um pai. Mesmo assim, ela tem que botar um valor da causa, por mais que não seja uma causa que tem essa coisa patrimonialista. Eu sou bem taxativo. Como que eu sou taxativo? Então, se eu falar assim, nós estamos nos preparando para o exame de ordem. Ok. Para o exame de ordem, qualquer petição que você for fazer, né, seja uma petição, lógico, na sequência de petição inicial, eu tenho aqui, esse o artigo que eu quero que seguir exame de ordem. Então, não estou discutindo um caso prático ou outro qualquer, né? Então, estou pensando lá, vou fazer uma petição, seja de família, trabalhista, tributário, enfim. E tem lá o tópico dá-se o valor da ação, ou caso que está falando aí da questão de família, né?
seja uma investigação de paternidade, seja uma de reconhecimento, né, de vínculo socioafetivo, enfim. 291, artigo 291. Pega aí, Tófilo. E, por favor, continue assim, faça as perguntas. Hoje não, né? Sempre a gente tem essa total liberalidade. Beleza. Tem alguém que entrou aqui, eu escutei um tum-tum aqui, mas eu não sei, acho que não, né? Bom, se tiver alguém que for entrando aí, eu não vejo, você vai me falando também. Beleza, senhor. 291, pega aí. 291. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Você acabou de falar de uma ação aí que é uma investigação, é isso? De paternidade? Exato. Uma investigação de paternidade. Não está acumulada com alimentos, não busca reparação, mas na hora de chegar para finalizar ela, dá-se o valor da ação. Enéas, que valor que eu dou lá? Aí nós vamos no 292. Eu digo assim, existem ações para o exame de ordem em que eu estou olhando, eu vou colocar um valor estimado, vou estimar, pode ser estimado R$1, R$1.000, 1.000, sabe? Você está estimando um valor, se você colocar R$1 ou 1.000 é indiferente. Agora, existem ações que necessariamente eu tenho que ter aquele valor atribuído, e aí eu vou no 292. O valor da causa constará na petição inicial ou da reconvenção e será. Aí tem lá específico. Questão da ação de cobrança, ação por objeto, a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução de ato. O 3, que eu sempre peço para anotar, e na sequência de slides eu coloquei lá, do 2923, que é a ação de alimentos. Esse tem que anotar. Porque isso aí é pegadinha, 12 prestações lá que você vai cobrar, entendeu? Certo. Vou cobrar R$1.000 de pensão, então o valor da causa é R$12.000. Certo. Ah, mas não é 1.000, não, é taxativo. 12 prestações pedidas pelo autor. Ação de demarcação, reivindicação, indenizatória, dano moral, valor pretendido. Isso é novidade para nós. Ação em que a acumulação de pedidos, dano moral, material, lucros cessantes, vamos somar tudo. Pedidos alternativos, maior valor. Pedido subsidiário, principal, né? Prestações vencidas e vincendas, o valor de umas e outras, né? Ah, né, mas aqui não está falando a ação de família, que é um caso de investigação de paternidade, está na parte de ações de família. Sim, não tem, né? Então eu posso deixar sem o valor da causa? Há quem defenda, mas para o exame de ordem eu não defendo isso. Eu defendo o 291. Certo. Eu sou taxativo. Acho que até contei uma vez para vocês e tive uma discussão dessa muito tranquila na parte de mandado de segurança. Na época eu estava na assessoria tribunal. O juiz auxiliar, vamos elaborar um mandado de segurança, o PGE vai assinar. Dois questionamentos do presidente à época, por meio do seu auxiliar, do juiz auxiliar. Primeiro, valor da causa. Mandado de segurança não tem que ter valor de causa. Eu falei, mas por quê? É porque não tem custo nenhum, não vai pagar nada, né? Mandado de segurança não paga nada. Eu falei, mas não é por causa de não pagar nada, eu estou seguindo a sistematização de uma petição inicial. E a toda ação é atribuído um valor da causa, mesmo que seja meramente, né, ali estimado aquele valor. Não falo nem para efeitos fiscais, porque o mandado de segurança nem para isso não tem custo nenhum, né? Certo. E foi uma discussão. E acabou que ele falou, não, aí tirou o valor da causa lá, o procurador-geral à época falou, não, coloca, nem que seja aí efeitos meramente fiscais, R$100, R$1.000. Mas ficou aquela discussão, que o mandado de segurança, então, não haveria necessidade. Eu digo que é uma discussão inócua, se a gente está olhando para o exame de ordem. Para o exame de ordem, você vai colocar lá, dá seu valor da ação, né, o valor de... eu quero pôr R$1.000. Põe R$1.000. Certo. E outra discussão que ele abriu foi a questão da prova, requerer por medida provas nesse mandado de segurança. Ele falou, mas por que vai requerer provas, né, documental no caso, que é direito líquido e certo? Eu falei, porque toda ação nós estamos requerendo, inclusive, prova documental. Ele falou, não, nós já juntamos, eu não vou requerer provas, né? Eu já vou, Givaldo, boa noite, já vamos juntar mandado de segurança, direito líquido e certo,
e dentro desse direito líquido e certo, então, boa noite, Roseli, já está abrangido. Mas para ser bem objetivo, sigo o primeiro foco, o exame de ordem, 291 para mim é taxativo. Toda a causa, boa noite, Roseli, será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, que é um caso de uma ação de investigação de paternidade, por exemplo, numa ação de reconhecimento socioafetiva, né? Enfim, penso eu que cai ainda no 291, né? Eu sempre fui nessa linha, não mudei ainda, pelo menos dentro do meu raciocínio. É uma regra geral, no caso, né? Esse 291, digamos assim. Eu sigo uma regra geral. Regra geral, ganho ponto no exame de ordem. Depois que formou, quero discutir se mandato de segurança cabe, se a ação de família que não está aqui no rol do 292 é necessário, não é? Fique à vontade, eu acho que é legal o debate. Mas para o exame de ordem, eu não perderia essa chance de ganhar ponto, né? Beleza, professor. Na sequência do slide, eu coloquei a questão da má-fé, que eu acho que é interessante pensar também. Você perguntou uma vez, e é pertinente sim. O código traz hoje as hipóteses, o código antigo trazia, mas era muito resumido. Então, ele traz as hipóteses de má-fé, inclui também os terceiros intervenientes, como nós vimos no caso lá da assistência, é um exemplo aí, né, dentro lá do litisconsórcio. E aqui ele traz esse conteúdo, né, vamos dizer, o conceito. Deduzir pretensão, defesa, contratexto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos já tinha no Código Antigo, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada, modo temerário, incidente infundado, e o que sempre foi mais discutido é a questão do interpor recurso, né? Com esse intuito meramente ou manifestamente protelatório. E eu coloquei a questão do valor. Esses artigos que está na sequência, ele é muito bem-vindo para a primeira fase, ele é muito bem-vindo para o exame de ordem, né? E é muito bem-vindo para uma prática que a gente vai ter. Vocês já estão, acho que, no simulado, e já vão estar entrando aí na prática real, né? Então, eu coloquei aqui, né, a questão da má-fé. Na sequência, eu já coloco também a questão das multas, né? Gratuidade da justiça, salvo disposições concernentes à gratuidade da justiça. Incumbe às partes prover despesa dos atos que realizarem ou requererem no processo. Por que eu deixei esse artigo aí? Principalmente para a questão da gratuidade de justiça. Como vocês já vão estar praticando na sequência dos semestres, né, 8º, 9º, aí já vai estar com a prática real, ou já estão, não sei, às vezes vocês já estão começando a ter uma orientação para a prática real, a questão da assistência judiciária é um pedido nas ações, tanto para propor como para defender ou em grau de recurso, que é aquela declaração de hipossuficiência, né, que não tem condições de pagamento, né. O interessante é eu coloco na sequência, tanto pensando em pessoas físicas, naturais, como pessoa jurídica, tá certo? Então, eu coloco aí já essa questão dos pagamentos, diz o artigo 82 que começa, né? Antecipar pagamento, até sentença, execução e tudo mais. Mas, né, se eu não tenho condições, que é o que a gente trabalha lá na prática jurídica, aí eu coloco aí a sequência, o artigo 98. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar custos, despesas e os honorários, tem direito à gratuidade da justiça. Então, vocês vão praticar, com pessoas hipossuficientes, ou seja, que é insuficiência de recursos, né, sob pena da sua sobrevivência, vai requerer na sua petição assistência judiciária e é comum a gente fazer na prática a declaração de assistência judiciária ou declaração de hipossuficiência, tá? Eu só coloquei para vocês terem esse conhecimento do fundamento legal, né? Então, o que abrange essa gratuidade, esse alvará? Há 20 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, tinha que requerer o juiz do foro. Aí eu lembro até hoje, sim, fazia impressão era um adesivo que colocava assim na frente da petição. Enfim, foi mudando ao longo do tempo, né? Facilitou muito,
né, não é mais a diretoria do juiz do foro, já é o juízo ali prevento, né, onde foi distribuída a ação, que vai conceder ou não a justiça judiciária. Naquele processo eletrônico que eu passei para vocês, fica também uma proposta de, quando tiver um tempo, fazer uma leitura, principalmente na decisão ali, que teve um interlocutório, uma sentença, que tem um acordo que está na sequência aí também dos pronunciamentos judiciais, é a parte de um momento que ele cita, né, a JG, assim, na decisão interlocutória, é a primeira decisão que ele profere. Ele nega a tutela antecipada para ter a carteira de advogado, e no finalzinho ele fala, concedo a JG, né, assistência judiciária gratuita. Então, há um fundamento numa lei antiga, da década de 50, a 1060 de 1950, mas não precisa mais ter tão somente este fundamento numa lei antiga. O Código de Processo traz, né, a assistência judiciária, tá? Aí eu coloco aqui para vocês o que abrange, né, taxa, selos, taxa e tributo, vocês vão estudar já na tributário, também a diferença, né? Testemunhas, né, exames, DNA, um dia desse estava discutindo a questão do exame também, daquela alimentos gravídicos, né? Eu acho que vocês também tiveram alguma noção, ou conhecimento da parte de família, né? Honorários do advogado, perito, custos, né? Elaboração de memória de cálculo. Então, abrange tudo, né? Às vezes, só para vocês entenderem, a parte não pede a assistência, principalmente a pessoa jurídica, a assistência judiciária. Boa noite, Erlen. Mas pede para que pague ao final, é comum também isso, né? De excelência. Não tenho condições agora de custear, né, das custas desse processo, provavelmente a questão das custas iniciais, né, que no Mato Grosso são elevadas, para deixar ao final, também pode acontecer, e o juiz arbitrar, então, que ao final seja feito aquele pagamento. Às vezes, já vi casos, já trabalhei com pessoa jurídica em que não tinha condições, aí é juntado todo, né, a documentação do contador, das últimas imposto de renda e tudo mais, número de funcionários, enfim, e fala, excelência, não é caso de assistência gratuita total, não é assistência gratuita, né? Eu quero deixar ao final. Pode ser, às vezes, até um pedido alternativo. Agora, se você fizer isso, tenho certeza que mais tarde vai falar, então não concedo a assistência judiciária e deixo ao final para as custas. Mas aí tudo que for acontecendo no curso do processo precisa de uma perícia, precisa de de uma despesa que está aqui na sequência, vai ter aquele custo, né? Então, mas eu deixei esse artigo aí principalmente para a prática de vocês. Então, já vocês vão vir falar nessa declaração de hipossuficiência, o Raimundo, a Josefina chegando lá, né? Aí, na sequência de artigos, o pedido de gratuidade de justiça, né? Quem está comigo aí, Toffoli, os colegas, podem perguntar. Hoje a gente está numa sequência de artigos bem para prática, que vocês vão ter, e fique à vontade aí para as perguntas, pessoal. Hoje é assim como os outros dias, né? Gratuidade pode ser formulado na inicial, na petição, na contestação, em grau de recurso. Isso era uma dúvida. O Código Antigo ele não trazia o momento, aliás, ele nem falava em assistência judiciária, né? Ele trazia sim a possibilidade, mas a gente não tinha no código taxativo e usava a lei 1060 de 1060 de 50. Hoje está taxativo o momento, até em grau recursal. Qual que é a sugestão para a prática? Se for propor ação ou defender, já requer na ação, né, ou na defesa, e quando for interpor recurso, na interposição do recurso, você reitera, né? Não é nem reiterar no sentido de você já tinha, né? E em grau recursal, novamente você requer. Porque aí o tribunal, seja uma apelação, um agravo de instrumento, o relator vai analisar o seu pedido
e junto com o pedido de efeito do recurso geralmente que é realizado, ele já analisa também a sua assistência judiciária. Então é muito pertinente, sob pena de não ser admitido o seu recurso, por ausência de preparo, que é o pagamento dos custos daquele recurso, tá? E esse nome dado, e aí já fazendo vocês acostumarem com o grau recursal, que é muito interessante, é a deserção, né? A ausência de pagamento daquele recurso vai gerar uma deserção. Então, eu estou pensando em gratuidade, estou pensando em como pedir, o momento que eu peço, né? E a continuidade desse pedido em grau de recurso. Não tinha isso no código anterior. Se não paga esse preparo, professor, então ela vai ser extinta, no caso, o recurso? Ele não vai ser aceito? Ele não vai ser admitido, não vai ser conhecido. Hoje o código permite ser intimado à parte para fazer o pagamento ou a sua complementação. O código antigo já era de pronto inadmitido, né? Mas quem tem a necessidade da assistência tem que requerer, né? Sob pena dele não ser apreciado, ser determinado um pagamento, aí a parte vir a requerer pós-propositura de recurso. Olha que situação é essa. Entendi. Aí você vai ter preclusão consumativa, preclusão no momento que você propôs o recurso. Então vai gerar, eu sempre digo assim, evita dentro do processo gerar mais discussões paralelas, porque senão vira uma briga entre você e o julgador, que não é legal. Legal. Né? Então, a palavra é deserção. A ausência de pagamento recursal do seu preparo, que é o nome correto, gera a deserção. Na prática, né, o código atual ele permite que o desembargador ou o julgador que está fazendo o juízo de admissibilidade possibilite a parte fazer o pagamento ou complementação sob pena aí sim de deserção. Deferido o pedido, diz o artigo 100, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação. Esse é um ponto que eu também quero que anotem, porque é novidade no Código de Processo, e se é novidade é bem-vindo, né, para os exames, para as provas, né? Não tinha no Código também essa previsão, e não era dentro da contestação. Então, você recebia a petição inicial, olhava para fazer a defesa, regra, contestação, vocês vão estudar didaticamente, mas, e aí eu olhava e falava, o que fazer agora? Agora eu vou contestar, essa é a regra, ok. Agora eu vou impugnar, ele teve assistência judiciária, o magistrado concedeu. Eu tinha que fazer um incidente, uma petição avulsa àquele processo, mas dentro dele. Agora é taxativo, então na contestação, na réplica ou nas contrarrazões. A réplica ele está se referindo aí à impugnação à contestação. Então, então o requerido também pode ter? Sim, acabamos de ver lá. Né? O requerido, o autor, o réu pode ter assistência judiciária. Se você requerer na contestação, vai haver um momento para o autor olhar sua contestação e fazer uma réplica, que nós chamamos também de impugnação. Né? Contrarrazões é a defesa do recurso. Então, aquele que está insatisfeito com a sentença faz apelação, ele é o apelante, ele faz as razões da apelação, que foi o caso do João lá, né? Do João, do processo eletrônico em que ele foi julgado improcedente a ação dele. Ele interpôs a apelação. Ele fez as razões da sua apelação, ele fez os seus argumentos de fato e de direito, dizendo que a sentença estava com erro de julgamento, né? Um erro nem judicando. Aí o apelado, no caso lá, a OAB, né? E aí a União também fez sua defesa, chama-se contra-razões, vai contra-argumentar, dizendo não, a sentença está, nesse caso, está correta, né? Devendo ser mantida pelo tribunal. Então, em grau de recurso, nós não chamamos de contestação, nós chamamos de contra-razões. Então já anote aí também esse termo, quando estiverem estudando os recursos, é importantíssimo para todo o processo, aí você vai ter que ter o conhecimento de todo o processo, e aí vocês vão sentir a necessidade de olhar o processo digital que vocês têm, e falar, pô, deixa eu entender a sequência, agora eu entendi, tem uma inicial, teve uma decisão interlocutória, ele negou a tutela, por mais que
é do Código de 73, mas é útil para raciocinar. Aí veio lá, se eu não me engano, o recurso de embargos, declaração da interlocutória, aí veio a contestação, impugnação, quer dizer, você consegue ver uma sequência prática dentro de um processo real ali, e eu acho que é interessante, no momento vocês vão sentir a necessidade, né, dessa leitura, e aí vocês o farão, né? E dentro dessas terminologias, o que eu oriento vocês, que é algo que eu faço, eu já digo e sempre disse isso, é fazer a leitura dos artigos, né? Acho que é interessante tirar um tempo durante aquela semana ali, fazer a leitura de artigos de processo. Os alunos que passaram nessa última avaliação na primeira fase, e parece que me foi mais de 70% não conseguiu alcançar, foram alunos que me falaram, né, leitura da lei para mim, independente de Streck, né, de Lênio Streck, lá falando no Conjur essa semana passada, a questão da leitura, lei seca, concordo na questão também de termos uma formação profunda dentro do direito da ciência jurídica, mas quando eu digo foco é exame de ordem, o foco é dizer, né, pegar essa primeira fase e ultrapassá-la. E sim, não só exame de ordem, os concursos e tudo mais, e esse artigo do Lênio Streck foi nesse sentido, está no Conjur lá, para quem quiser depois dar uma olhada, né, fala muito desse ponto do chamado, ele deu um nome lá, ele tem uns temas muito interessantes, os artigos dele, nessa questão da lei seca, né. Mas, repito, para nós avançarmos no estudo dos clássicos, no estudo, nós teremos essa oportunidade, vai formar, graduar, estarão já, passa muito rápido, a partir do sétimo, muito rápido a formação, e aí vocês já vão estar numa especialização, vai estar aí no mestrado, como eu tenho vários colegas, né, nesses mais de 20 anos, vocês vão ver como a base do processo civil vai ajudar ajuda muito, né, no direito material. Mas vamos lá. Então, numa leitura de artigo, a gente fala de contestação, réplica, contra-razões, né? E lógico, o que me interessa aqui é entender que quando a outra parte faz o pedido de assistência judiciária, a ampla defesa, o contraditório da outra pode impugnar, pode, né, questionar essa assistência judiciária. Aí você vai falar, mas como, né? Na prática, né, vai ter que ter um argumento ali probatório para dizer do porquê aquela parte não tem direito a essa assistência. O que importa tecnicamente é que hoje é feito dentro da contestação. Então, na hora que você estudar contestação, preliminares, leia bem aquelas preliminares, porque é extrema importância na prática. Na hora que pegar uma ação e olhar para ela e falar, poxa, que eu contesto, que eu posso impugnar o valor da causa, que eu posso impugnar assistência judiciária, que já é tudo dentro da contestação, né? Que eu posso reconvir dentro da contestação, aqui eu posso alegar uma preliminar litispendência, coisa julgada, né, que eu tive conhecimento pela parte. A sequência aí, a questão dos honorários, né? Sempre a gente falou de procuração, subestabelecimento, né? Os poderes geral, poder específico da procuração. Essa sequência da questão dos honorários do CPC, e aí eu volto aqui, eu acho que é interessante sim para o exame de ordem, tá? Principalmente que eles gostam muito na objetiva lá do estatuto, né, do advogado, e nessa sequência despesa, honorário justificativo e multa, que vai do artigo 82 ao artigo 97, eu acho que é pertinente, sim, fazer uma leitura dessa parte dos honorários advocatícios, né? Uma leitura com calma, depois, vendo os artigos, né? O que eu coloco aqui é entender o artigo 85, condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O que é isso, né? Sei que vocês já leram, já ouviram em algum momento.
na prática, quem perde, paga. Essa é a regra geral, né? Então, mas quem perdeu a ação tem que pagar os honorários da parte contrária. Isso, por isso que fala, condenará o vencido, aquele que perdeu, a pagar os honorários. Mas aí vem toda uma sequência, se pode ocorrer de ter perdido parcialmente, aí vem uma solidariedade, né? Mas primariamente é entender que aquele que perdeu a ação, seja o autor ou o requerido, porque se a ação também foi julgada improcedente, né, o autor tem que pagar o advogado do requerido, né? Honorários de sucumbência, quem arbitra? O magistrado. Então o termo é esse, honorários sucumbenciais, tá ok? Esse é importantíssimo. Então, aí outro ponto que eu também destrinchei aí que não tinha no Código Antigo era, mas em que momento vai ter os honorários advocatícios? Reconvenção, já sabíamos, sim. Cumprimento de sentença, não tinha um taxativo na questão do provisório, do definitivo, na execução, nos recursos nós não tínhamos, cumulativamente, olha que palavra interessante. Então, o que quer dizer isso? Eu proponho uma ação, autor com seu advogado, requerido com seu advogado, ok. Pode ser que esteja ali postulando em causa própria, né? Tem toda uma sequência de raciocínio no código. O que interessa? Julgou a ação, sentença, ok. Julgou procedente a ação, julgou procedente. O autor da ação estava correto no seu direito, magistrado arbitra honorários de sucumbência, para que o requerido pague para o advogado do autor. Valor aí nós vemos aí no parágrafo 2º de 10, máximo de 20, sobre o valor da condenação, né? Do proveito econômico, não sendo valor atualizado, atendido o grau de zelo, prestação de serviço, enfim. Tá. Então, já tenho primeiro os honorários sucumbenciais arbitrados, no meu exemplo aqui, para o advogado do autor, porque a ação foi procedente, né? Então, requerido paga o advogado do autor. O requerido não satisfeito recorre da sentença e vai para o tribunal, apelação. A apelação não foi provida, né? Foi conhecida nos seus requisitos de admissibilidade, mas não provido. No acórdão agora da apelação, também novos honorários. Opa, segundos honorários de sucumbência? Segundos honorários de sucumbência. E, logicamente, no caso aí, no meu exemplo, é uma ação indenizatória, condenou lá a pagar R$100.000, e o requerido não estava concordando, né? Só que aí vai exigir o cumprimento de sentença, é um estudo também muito interessante que vocês vão fazer de execução de título extrajudicial e cumprimento de sentença. A gente fala em regra execução e cumprimento de sentença. Aí ele vai exigir o cumprimento de sentença, e naquele cumprimento de sentença, hoje é taxativo, nós não tínhamos assim. Também honorários advocatícios. Então, você vai falar assim, Anésio, então eu tenho com a sentença, eu tenho com o recurso, né, no caso, vai depender do recurso, né, também, né, mas no recurso, ele fala, nos recursos interpostos, então pode ser uma apelação, pode ser um agravo de instrumento, pode ser um embargo de declaração, enfim, ele fala nos recursos, né, e também na hora de exigir o cumprimento. Na verdade, você observa que o advogado, ele poderá, em mais de um momento, estar tendo os seus honorários advocatícios. E aí começo a falar quem é que preocupa com o advogado. O advogado. Por isso, o Código de Processo Civil de 15, com vigência em 16, eu sempre falei e repito. Quem pensou, raciocinou e avançou com as suas mudanças, mesmo que foi ali na última semana, no último dia de aprovação da lei, que alguns colegas que estavam lá falam que assim o foi, aconteceu, o projeto original foi mudando de 2010 a 2015. Teve sim uma intervenção intensa, né, dos advogados e profissionais da advocacia ali nesse novo CPC. Então isso aqui é interessante, é uma novidade, pelo menos não estava expresso, né? Essa questão dos honorários aí nesses graus de cumprimento de sentença, recurso principalmente, por mais que era solicitado e arbitrado como fundamento em decisões dos tribunais. Outro ponto que eu coloco aí
já entrando em procuradores, a gente falou muito em capacidade de direito, foi uma das questões, né, que a gente colocou lá, diferenciar capacidade postulatória, capacidade de estar em juízo. Eu não comentei ainda as questões, ao final, quem quiser, a gente fala, mas eu procurei utilizar um conhecimento que a gente foi adquirindo, né? Existe dúvida? Dúvida vai existir, porque senão a gente não vai estar aqui, né? Dia desse o Toffoli falou, mas, né, mas a conexão, e tem diferença, continência, conexão, é sutil a diferença, é sutil. Mas na conexão não precisa ser as mesmas partes. Sim, regra não tá, o código não traz, né? Então, se eu estou olhando para questões objetivas, blá, 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 fica fácil. Não está lá, não é requisito. Mas e na prática, na hora que você vai, né, vai desenvolvendo o raciocínio processual, você começa a entender uma ideia de conexão, mais continência, e ver que, na verdade, aquele que disse que a conexão ou a continência é uma forma de conexão mais, né, encorpada, não estava errado, né? No sentido de que, realmente, para existir a continência ali, tem que haver primariamente uma conexão de causa de pedir ou de pedido, né? Mas o que eu quero dizer é que existem temas em que vai gerar uma discussão, e sempre gerou, né, as condições de ação que mudaram, a questão de conexão e continência, que se tentou melhorar, melhorou, mas ainda surgem as discussões. As formas de intervenção de terceiro ficou, a meu ver, muito melhor, né, em termos didáticos, assim, para raciocinar a intervenção de terceiro. Lógico que dá para você começar a criar teorias, né, e dar nomes, como alguns doutrinadores querem, para as intervenções, e transformar num quiprocó. Mas o que eu quero é que o processo civil está nascendo um processo civil que a gente vai evoluindo para 10, 15, 20 anos o seu entendimento, né? Ele não é pronto e acabado, né? O processo civil ele é útil hoje e sempre. Então, um ponto que eu deixei aí da parte dos procuradores, né? O 104 começa o raciocínio, e aí, na sequência de artigos, eu peço que vocês anotem, eu deixei os artigos e aí para uma leitura com calma depois, né? O 103 já fala dos procuradores, né? A parte será representada em juízo por advogado, regularmente escrito na Ordem dos Advogados do Brasil, né? É lícito postular em causa quando tiver habilitação legal, que é advogar em causa própria, né? Esses artigos do 103 ao 107 é interessante ler e reler para o exame de ordem. E para a prática também, né? A questão que eu coloquei aqui, de procuração. Eu vou falar para vocês, não tem uma semana que não tem uma discussão sobre, né, tanto no órgão executivo, no judiciário, no legislativo, a questão de procuração de advogado, né? Tem o Código de Processo, aliás, tem a Constituição, o advogado como, né, essa função, né? Tem essencial, né, a justiça, tem o Código de Ética e o Estatuto, então mais o Estatuto no caso da procuração, do estabelecimento. Então eu tenho uma lei federal, aí eu tenho o Código de Processo Civil falando de procuração. Estou dizendo isso porque existe dentro da tanta norma, né, tanta lei, e ainda tem muitas das vezes que um órgão, um executivo, uma secretaria, enfim, um órgão do judiciário tem que ainda fazer uma instrução normativa ainda para orientar sobre essa questão do acesso a um processo administrativo, do acesso a um processo judicial. Acesso mesmo, né? Para a carga dos autos, vista dos autos, até isso gera uma discussão. Eu acho interessante, mas ao longo do tempo eu gosto de fixar as minhas bases na Constituição, no Estatuto, no Código. O que tiver extra é interessante. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, já é regra. Aí vem a exceção, preclusão, decadência, prescrição, né?
Então, vem os termos. Preclusão pode ser temporal, né, que você vai perder o prazo, um exemplo, né? A decadência, o prazo daquela ação é de 2 anos, ou são de 2 anos. E está chegando o limite ali, falta uma semana, e ele vai falar, olha, preciso ter acesso a esse processo, vou juntar a procuração daqui a tantos dias, o código vai falar, né? E a prescrição também, a perda ali, né, o decurso de um tempo também que está ocorrendo. Então ele traz as exceções. Diz que, né, independente de caução, vai exibir ali em 15 dias. Prorrogado também ali por igual por o despacho do juiz. O ato não confirmado será considerado ineficaz, etc. Mas o que eu quero colocar aqui? Se eu pegar o estatuto, a gente vai ver que o advogado ele pode postular excepcionalmente sem procuração e juntá-lo posteriormente. Mas o código diz que a regra é ter procuração, salvo as exceções. Ou seja, já vem as hipóteses excepcionais, né? Reclusão, decadência, prescrição. Estatuto amplia, né, a hipótese, também caracterizada ali por essas situações. Mas atenção, é muito prático, é bem-vindo para o exame de ordem, porque vamos dizer que a primeira etapa, independente da onde vocês utilizarão a graduação em direito, né, na ciência jurídica, mas o primeiro momento é ser graduado em direito, né, e sequencialmente ter a aprovação no exame de ordem, não necessariamente ter a carteira, você pode estar aprovado, não precisar da carteira ali, solicitar a carteira, né. Você pode estar aprovado, daqui a 10 anos, 15 anos você terminou a sua carreira, o seu comércio, enfim, e você quer ter uma atividade na advocacia, você pode solicitar a sua carteira de advogado. Eu digo isso porque foi um questionamento recente aí dentro de uma das minhas turmas, né? Então, sugestão a partir ali, né, do 103 do Código de Processo, fazer a leitura junto, né, e vai até o 107, falando, né, dos poderes de advogado, procuração, digitalmente e tudo mais, junto com o Estatuto do Advogado, tá? Qual que é a sugestão que eu dou para vocês, né, para nós? Pegue um livro, vocês vão para o 7º, né, 8º e 9º, muito rápido, pegue um livro das questões objetivas do exame de ordem. Questões objetivas, dividido em disciplinas. Processo civil, constitucional, administrativo, penal, tributário, parece que pode ocorrer aí outra matéria inclusa, enfim. Faça e refaça aquelas questões, principalmente nessas obras em que se localiza dentro do código, tá? Em artigo mesmo. Artigo tal, tá a resposta, artigo tal, tá a resposta. Procure isso. E já faça, como eu disse desde o início, orientar já para ver qual linha que vocês vão seguir. Não se preocupe em dizer assim, né, eu tive uma afinidade na leitura da prova de penal e vou fazer penal, por mais que eu não vá atuar nessa área, né, ou que vá atuar, enfim. Eu digo que às vezes você tem uma afinidade de leitura hoje, uma matéria, seja civil, penal, tributário, administrativo, enfim, que você observou nas últimas provas do exame, segunda fase, e eu quero que você tire sobre você o peso de que, mas eu vou fazer processo civil, porque, puxa, eu gostei, eu gosto da matéria, eu estudo, mas ao ler a segunda fase, você teve uma facilidade em uma outra disciplina. Não se preocupe com isso. Faça a sua prova naquela disciplina que você teve afinidade, sabendo que, né, depois de aprovado, você vai advogar na área que lhe interessa. Tá ok? Pense nisso. Por quê? Porque eu tenho, assim, os alunos. Eles falam, Enéas, eu não tenho uma área muito prática para mim, mas eu vejo que o penal eu consigo elaborar uma peça com facilidade, bem resumido ali, etc e tal. O que você acha? Eu falo, faça uma opção, sabendo que você vai passar no exame de ordem, né, nesse ou na sequência, e depois você vai exercer a sua advocacia, né? Então, se você está tendo uma afinidade, você tem a prática, está, né, fazendo essa prática online, a prática da faculdade,
e tá vendo que existe essa afinidade, né, nessa área, tranquilamente, tá? Que mais? Na parte do processo civil, né, livro 4 fala dos atos processuais. A questão do tempo, a questão do momento, do local, né? Questão de contar prazo. Então, isso para mim, desde o primeiro dia até o último da graduação, deveria pensar também em contar prazo. Para a advocacia, vamos dizer assim, pública ou privada, facilita, né, a assinatura dos diários de publicação, de OMAT, e principalmente para não perder prazo, né? Que o que é pior na vida de um profissional é a questão do prazo, principalmente para o advogado público ou privado. 189, vamos lá. A gente se localizar, né? Então, caminha aí no seu código, tá aí olhando, né? Olha esses artigos de novo, revise, anote. Eu vou deixar essa sequência aí também lá junto com, depois com o vídeo, né? O slide. 189. O que é importante aí nesse artigo? E não é no artigo, eu só peguei os primeiros, mas eu quero que você faça uma leitura da sequência, tá? Então ele começa no 188. Os atos e os termos independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. É o que a gente chama há muito tempo de princípio do aproveitamento dos atos, né? Na hora que ele fala assim, considerado válidos os que realizados de outros modo, né? O código de 16, agora é de 15 com vigência 16, ele busca esse aproveitamento em relação, muito mais em relação do que o antigo. Um exemplo que hoje eu dei na questão do recurso, era taxativo. Se interpôs um recurso sem o preparo, ele era inadmitido. E já vi casos até sem a assinatura do profissional também era extinto por ausência de recurso em alguns posicionamentos aqui do TJ. O novo CPC fala, interpôs o recurso, não tem um preparo, ou está, né, a menor, porque às vezes fez o DARF lá, preencheu e errou, né, nas páginas, enfim, muito comum para as guias de recurso especial extraordinário. Complementar. Então ele já fala, deve ser considerado prazo de 5 dias para complementar. Em não sendo pago, aí sim a deserção. Então já esse aproveitamento dos atos processuais no novo CPC, ele é bem visível, né, em relação ao outro. Mas o 139 diz, os atos são públicos, tramitam em segredo de justiça. Por que esse artigo? Porque ele é comum no direito de família, ele é comum no direito constitucional, ele é comum, comum que eu digo, de se falar e se dizer, olha, mas tal não está em segredo de justiça, né? Tem um artigo próprio. Então vamos ler, localiza, interesse público social, questão de família, né? Que é o item, o inciso 2 aí, separação de corpos, divórcio, filiação, alimentos. Então, são nestas hipóteses que a gente fala em segredo de justiça, na ideia de que vai haver uma limitação, né, naquela princípio da publicidade que nós falamos semanas lá no início do nosso semestre, né? Aquela publicidade que nós vimos lá, quem pegar a sequência de artigos até fala um pouco, fala, aqui tem uma limitação, né, quando há o segredo de justiça. Eu cito mais esse artigo por causa de ser muito comum, né, se perguntar as ações que tramitam em segredo de justiça. No Código de Processo Civil é taxativo, tá? O 191 eu coloquei principalmente com uma ideia inovadora, que é essa questão do calendário. A gente vai ouvir falar muito que na prática vi muito pouco, né? O 191 diz, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar um calendário para a prática dos atos processuais. Ué, né, a gente pode combinar, então, com o requerido que daqui a tantos dias vai ter a primeira audiência para tentar fazer ali a mediação. Se não der a mediação, depois vai ter uma perícia. Essa perícia vai ser para data de tanto. Podemos fazer isso? A ideia é essa. É uma inovação, né?
Parágrafo 1º diz, né, o calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos neles previstos. É lógico, então existe uma proposta de comum acordo, vamos dizer assim, para que ocorra uma sequência de atos dentro daquele processo, e me parece, e deve ocorrer, uma homologação pelo juiz. Ou seja, ele vai concordar, né, que aqueles prazos como é comum acordo, né, estão factíveis, né? É lógico, se houver interesse do incapaz, vai ter o Ministério Público, né? Se tiver interesse de aquele que, né? Sim, se tiver, o Ministério Público será ouvido, né? Mas a ideia do calendário, eu coloco o artigo aí, e você ouvirá muito isso, que é uma inovação do CPC, foi de permitir às partes de boa-fé pactuarem entre si com a anuência do juízo, né, sobre questões processuais. Esse é o ponto. Questões processuais. Poxa, Enéas, então, aquele prazo que teria um prazo pré-determinado e fixo, eu estou pactuando, né? E o código deu o nome de calendário. A gente chama de calendário processual, né? Para não dizer que não vi de 16 para cá, que também é recente, né? Em ação civil pública, que é muito comum hoje no meu dia a dia também na parte da administração pública, né, já vi, mas não foi assim com esse... então o prazo para contestar, um prazo para... Não é isso. Há de se entender também nesse sentido, mas na prática há uma limitação mais para a questão da probatória, para uma perícia, para uma realização de manifestação do laudo pericial, são questões assim bem de caráter, pelo menos que eu vivenciei, de caráter de provas, né? Então, é processo voltado para uma questão probatória, que também é direito material, né? Mas fica aí um aviso que isso é novidade. Quando é novidade, me parece que, né, a turma que faz as questões da FGV estão de olho nas novidades, pelo que eu vi da última avaliação, né? Pronunciamentos do juiz. Inés, então por que não falou do juiz? Eu também questiono isso, já que pede que seja para o juízo competente, deveria ser tudo pronunciamento do juízo, né? Mas vamos lá, né? Tirando essa parte de lado, os pronunciamentos do juiz, né, ou do juízo, consistirão em sentenças, decisões interlocutórias de despacho. Eu preciso que vocês tenham esses atos ou pronunciamentos judiciais em mente. Para na hora que pegarmos os recursos, para na hora que pegarmos a execução, falar, olha, mas o que é uma sentença? O caso do João lá, deixa eu dar uma olhada. Lá tem uma sentença, julgou improcedente, dizendo que ele não tem direito a ser advogado, ou a carteira de advogado, sem fazer o exame de ordem. Sentença. E durante muito tempo me perguntavam, mas como é que eu diferencio uma sentença de uma decisão interlocutória? E ao longo do tempo, eu já disse para vocês a paixão pelos recursos cíveis, né? Não só desde a época de graduação, TCC, chamava-se monografia, enfim, né? Que eu trabalhei com fungibilidade, né? Sem saber muito bem o que eu era, mas avancei. Não, no TCC eu ainda tinha uma mentalidade de penas alternativas, mas enfim. Aí veio na especialização com fungibilidade, recursão. E sempre havia um questionamento, mas como eu diferencio uma sentença de uma decisão interlocutória? E na prática os alunos falam, a sentença é aquela que põe fim ao processo, sempre teve isso, né? E aí veio o novo CPC e diz, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos tais e tais, 485, 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Então houve uma pitada aí, né, que eu digo, daquela visão mesmo da doutrina, daquela doutrina prática, porque sempre alguém perguntava, alguém falava, não, põe fim ao processo. Aí alguém falava, mas não é o processo, é o procedimento comum, né? Qual que é o raciocínio que eu faço? E aí vocês aproveitarão ou aproveitam mais à frente. Eu vou pegar um caso para a gente pensar, que é na área tributária. Um exemplo, processo civil a gente é utilizado, né, subsidiariamente e supletivamente em outras áreas.
trabalhista, eleitoral, tributário. Bom, uma execução fiscal, vamos lá. Um pouco uma execução fiscal. E numa execução fiscal foi devido lá uma parte tributária e ele está executando 5 dívidas de IPTU. Então era uma execução do município tal, lá de Quiprocó, em desfavor de Josefina. E estava executando os anos de, vamos lá, nós estamos em 2021, então foi dos anos de 2015, aí 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ok. Pagando todos esses anos. Cada ano daquele, logicamente, acumulado, gera o valor da execução. Aí vem uma decisão no meio do caminho e o juiz fala assim, olha, eu estou observando, então ele está fazendo uma decisão de ofício, que os anos de 2005, 2004, vamos voltar aí um pouquinho, 2003, que também estava sendo executado, né, para facilitar o raciocínio, estão prescritos. Prescrição, porque são 5 últimos anos. Estou falando aqui uma ideia generalizada, depois vocês vão entender prescrição, né, na área de tributos, intercorrente, prescrição, enfim. 5 anos para a cobrança dessa dívida tributária, de IPTU. Olha só, o que interessa ele está proferindo uma decisão no curso do processo, extinguindo aquela ação com relação aos pedidos dos anos, vamos lá, 2003, 2004 e 2005. E o restante, 6, 7, 8, 9, 10, não, 2015, né, que eu falei, 2013, olha, 2013, 14, 15, né, porque estamos em 21. Continuou. Ele extingue alguns anos e continua a ação. Esse é o ponto que eu gostaria que vocês pensassem. Se ele extinguiu, extingue. Na assessoria de gabinete era terrível isso, mas a ideia é essa, eu extingo com resolução, prescrição da dívida quanto aos anos tais, tais e tais. Prossiga quanto aos demais anos a execução. Que decisão é essa? Você pode dar um nome, pode colocar nela, escrever, né? E alguns o fazem, sentença. Pode colocar o fundamento julgo procedente, né? Extingo, isso. Mas na hora que você verifica que a ação continua, então essa ação, pessoal, isso vendo a ação como um todo, ela não foi extinta, né? Aquele procedimento ele vai continuar. Então, eu estou proferindo uma decisão que interlocutória. Mas qual é o conceito de decisão interlocutória? Aí vem o parágrafo 2º. Todo pronunciamento de natureza que não se enquadre no parágrafo 1º. Você fala, mas facilitou isso, né? Não facilitou. Né? Ainda, acho que no meio da discussão ainda ficou faltando alguma coisa, mas a ideia é porque não se consegue, vamos dizer assim, conceituar uma decisão como essa que eu acabei de falar, né? Aonde muitos dão nome de sentença na prática, mas a natureza jurídica é de decisão interlocutória e o recurso cabível, seja na prática ou no exame de ordem, é um recurso de agravo de instrumento. Então, sempre que a pergunta for, esta decisão proferida, eu estou olhando para ela, pôs fim a esse procedimento, a essa ação, ou ele continua? Ele continua. Né? Na minha resposta, eu pensei, ele falou, a ação continua. Né? Se a ação continua, eu tenho certeza que é uma decisão interlocutória. Se a minha resposta for não há uma continuidade no sentido de, não estou pensando em recurso e nada disso, estou pensando na continuidade da própria ação, por si só. For não, houve ali uma decisão sentença, houve uma decisão que a minha resposta ela não está por si só continuando. Então, se a parte não estou pensando em recurso, se ela não fizer nada, aquela ação transitará em julgado. Um outro exemplo que eu sempre pensei também em sala
e aí eu fecho só para vocês terem esse raciocínio, né? Era uma questão bem simples, também tinha sido objeto de exame de ordem, mas Euclides Donizete, Bermudes, outros doutrinadores, o Didier também gosta de trazer essa situação, quando fala dos pronunciamentos do juiz, ou do juízo. Eu tenho uma ação com litisconsórcio passivo, Josefina e Raimundo estão no polo passivo, e nós acionamos eles. Também pode ser uma questão aí de responsabilidade tributária ou outra qualquer, né? Não necessariamente envolvendo isso, mas era muito comum nas áreas de tributo. E o magistrado diz, olha, essa ação ela vai tramitar em face de Raimundo, mas ela está extinta em relação a Josefina. E profere uma decisão extinguindo a ação em relação a Josefina. Que decisão é essa? Aí você vai falar, bom, em relação a Josefina, para ela o processo acabou, né? Mas não existe, não é possível eu ter uma decisão com duas naturezas. É uma decisão só. Eu não posso olhar para Josefina e falar para você sentença e olhar para Raimundo e falar para você interlocutório. Não é possível. A natureza jurídica é uma só. Então eu tenho que olhar para aquela decisão e falar, a ação em si, a ação continuou em desfavor de Raimundo, sem mais, a Josefina foi retirada da ação, ela não vai recorrer, não tem interesse, mas Raimundo pode ter interesse que ela permaneça naquele polo passivo. E ele vai recorrer. Qual decisão é essa? E eu tenho a certeza, se eu olho para a ação e falar, ela continuou a ação, é uma decisão, então, que está sendo proferida no curso do processo. Então, é uma decisão interlocutória. E qual é o recurso cabível? Eu também terei certeza que de decisões interlocutórias, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento, que estudaremos à frente, importantíssimo para o processo. Então, eu tenho sentença, se quiser aproveitar o conceito está aí, mas penso que, se fizer a pergunta, esta decisão, que eu estou olhando, a ação continua? Sim. Responda tranquilamente, sim. Decisão interlocutória no curso do processo. Se a resposta for não, estou olhando para ela, mas parou. Se ninguém fizer nada, ela vai transitar em julgado. Né? Parou ali. Não estou vendo ela prosseguir. Eu tenho, então, uma certeza da sua natureza jurídica, né? E do recurso. E é por isso que é importante saber a natureza jurídica, né? Porque qual o recurso cabível naquela decisão. A sentença, decisões interlocutórias e despachos. Despacho é a questão do impulso, né? Tem uns que falam do princípio do impulso oficial. Tem princípio para tudo, mas o momento desse princípio é lá na hora dos recursos, mas eu já chamo ele aqui, né? E dos despachos não cabe recurso. O código também é taxativo, continuou taxativo. Mas por que de despacho não cabe recurso, Enéas? Eu vi lá no escritório escrito despacho, nós interpomos agravo de instrumento. Então, não é despacho. É decisão interlocutória. Não é porque você chamou de despacho o julgador, não é porque é um grande despacho, mas você tem que analisar a natureza jurídica da decisão. E ao analisar aquela natureza jurídica, verifica que ela causa prejuízo a uma das partes, há interesse, há necessidade em recurso, então, se é no curso do processo e ele vai continuar, é decisão interlocutória. Porque despacho não causa prejuízo às partes. Despacho não causa dano a nenhuma das partes. Então, o código é taxativo, no sentido que de despacho não cabe recurso. Né? E aí eu coloco na sequência, só deixei ele bem livre aqui, né, o 204, que é a palavra acórdão. Né? O que é o acórdão? Né? O acórdão são o quê? As decisões dos tribunais. Acórdãos são decisões dos tribunais. O acórdão vem da palavra acordo, por isso acórdão, ou seja, mais de um julgador para aquela decisão. E aí, logicamente, várias espécies de recursos estudaremos, né, dos acórdãos dos tribunais, extraordinário, especial, enfim.
embargos de declaração, dentre outros. Na questão de tempo e do lugar dos atos, isso é importante para nós. O 212 começa, e aí eu acho que é legal anotar a sequência de artigos para uma leitura com calma depois, tá? Então, Enéas, quando é que eu posso cumprir, quando é que o oficial de justiça pode cumprir ali os atos do processo, né? Na citação, intimação, que nós vamos ver na sequência aí. Os atos em dias úteis, das 6 às 20 horas. Isso é tiro e queda, né, para a primeira fase. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando prejudicar a diligência. Isso aí é muito para oficial de justiça, né, oficiala também. Independente de autorização, citação, intimação, penhora poderão realizar-se no período de férias, né, onde houver nos feriados dias úteis, fora do horário estabelecido, sempre observado o artigo 5º, inciso 11. Aí nós vamos lá no artigo 5º, onde a casa, né, abrigo inviolável, né. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, esse deverá ser protocolado no horário de funcionamento do fórum, e aí nós estamos no estado de Mato Grosso. Mas esse artigo principal, primeiro, questão bem-vindo para o exame de ordem, saber que é taxativo das 6 às 20 horas no CPC, tá? Isso para mim é muito prático no dia a dia forense. Coloquei na sequência, né, o 213, a prática eletrônica de ato pode ocorrer em qualquer horário, até as 24 horas do último dia do prazo. Muito cuidado aí, né? Porque o parágrafo único diz assim: o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Qual que é o entendimento hoje? Se é eletrônico, eu estou usando o capítulo 313, né? Até o último horário ali, às 23h59, né? Não vai deixar para cumprir prazo assim, mas é comum, né? E se for processo físico ainda, aí você tem que olhar o parágrafo único, iluminado, porque senão você não vai conseguir protocolar, né, a sua defesa dentro do prazo, se juízo ali, né, por exemplo, quem foi a Mato Grosso, Cuiabá, por exemplo, às 18 horas, já não temos mais o protocolo aberto. Isso eu estou falando de processo físico, né? O 216 também, muito prático, são feriados para efeitos forenses os sábados, domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, quais são os, de acordo com o processo civil, são feriados para o processo civil? Sábados e domingos e os dias que não haja expediente forense. É considerado feriado. Importante, né? Tá, os atos processuais serão, né, prescritos em lei. Se for omisso, o juiz determina. Se a lei e o juiz não determinar, o código já fala, opa, comparecimento ali após o recolhido 48 horas. Esse parágrafo segundo ele é bem-vindo para as audiências, né? Tem julgador que marca audiência hoje para amanhã. É possível? Poxa, né? Quando a lei e o juiz não determinar, na questão da audiência é determinado sim, as intimações somente obrigarão o comparecimento após o recorrido 48 horas. Acho que foi bem taxativo isso. E já vinha também no Código de 73, né? Parágrafo 4º eu destaquei, que é uma novidade. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Inés, antes de iniciar? E por que isso? Existe uma discussão antiga, e eu digo que esse parágrafo 4 também é uma introdução aí, né, dos doutrinadores advogados, porque havia uma discussão do antetempus. O que é isso? Nem iniciou o prazo, eu já fui lá e protocolei a minha defesa, protocolei o meu interpus meu recurso, enfim. E havia uma tese de que não seria dentro do prazo legal, porque nem iniciou o prazo, então começou a se criar uma tese do antetempus. Antes do tempo, aquele ato não teria validade. E o parágrafo 4º hoje é taxativo, tem sim, isso já era o entendimento da maioria jurisprudência e doutrina, será considerado tempestivo antes do termo inicial, ou seja,
Se o profissional ele antecipou, nem começou o prazo, já fez a sua defesa, o seu recurso, terá que ser admitido. Então eu destaco aí porque é uma novidade também no CPC. Não era previsto no código antigo. Eu estou finalizando, pessoal. Não vou embora, né? Perguntem, questionem a qualquer momento. Vou finalizar também. Eu sei que cá estamos aí com os compromissos, né? Mas anota esse aí, acho que é interessante, né? Antetempos é o termo em latim, né? Tinha um aluno, advogado hoje, há muito tempo, aliás, que escreveu um artigo, Geandre, um artigo que se tratava, estou falando lá de 2000 e bolotinha, já do antetempos. Não tinha no código antigo, tem no novo. Na contagem de prazo em dias, contar prazo, acho que foi Rose, né? Falando, né, como é que vamos contar prazo, né? Vamos estar na prática e vamos contar prazo. Muito bem. Somente em dias úteis, novidade aí. Ah, Inés, então no código antigo contava sábado, domingo, excluíamos o início, continua assim, e o do final. Mas o do meio do caminho era contado. Então, se você iniciou um prazo numa quinta, antes, não agora, contava sexta, sábado, domingo. Hoje não. Ah, publicou na quinta, eu vou excluir o do começo. Ah, sexta é válido, né? Se não for feriado. Sábado e domingo, não conta. Então, hoje é muito comum falarmos em dias corridos, né? Ou dias úteis. O código fala dias úteis. Então, o advogado passou a ter mais essa, né, tranquilidade de não trabalhar em dia não útil, que era para trabalhar mesmo, né? Um prazo de 5 dias, começando na quinta, não era legal, né? Aplica-se somente aos prazos processuais. E isso aí eu digo porque há uma discussão. Prazo de direito material, né? Do direito civil. É contrato e o contrato diz que terminará, o prazo de validade do contrato é por 1 ano. E aí o iluminado começa a contar o prazo do contrato processualmente. Não, iluminado, se o seu contrato tem por fundamento um direito material, civilista, ou um direito do consumidor, ou um direito locatício, enfim, não é um prazo processual. Então, né, não adianta querer contar ali, principalmente na hora que está vencendo, né? Daí, não, mas está caindo um dia não útil. Lógico, o prazo do direito material diferente, né, do processo. O 220, lógico não, há uma discussão sobre isso e que gera algumas dúvidas aí, principalmente no Poder Executivo, tem muito isso. 220, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Não tinha isso, Enéas? Não, no Código Antigo não. Usávamos uma lei federal também lá da década de Bolotas, e aí só com o Código de 16, né, de 15 com vigência 16, é que está previsto, né? Tribunal de Contas não tinha aqui do Estado, passou a ter de 18, 19 para cá, também não tinha, né? O prazo nos juizados, até dia desses estava discutindo se nos juizados também haveria esse suspensão dos prazos. Então, é o que eu digo, é mais um artigo aí que tem que ser não só conhecido por aquele cujo objeto primário é a advocacia, né, pública ou privada. Então, hoje é taxativo, né? 20 de dezembro a 20 de janeiro. Muitos aí acham que isso aí já era um costume. Na verdade é. Mas o fundamento legal era outro. Salvo disposição, serão contados excluindo o dia do começo e do vencimento. Como que na prática vai ser isso? Vocês iniciaram a prática lá no estágio, na faculdade, e vocês vão ter, o seu professor, coordenador, vai receber várias intimações e vai te chamar. Fala, Toffoli, Ricardo, tá aqui, recebi aqui da publicação, que a faculdade assina, e nós temos um prazo que vai lá, já vamos fazer procuração, se é ad hoc, fomos nomeados, não precisa, logicamente, mas a gente já vai fazer uma defesa. Veja aí, acessa o processo, nós já temos o acesso pela nomeação e o prazo está correndo. Aí você fala, mas como que está o prazo correndo? Como é que eu vou saber isso? Aí você vai acessar processo eletrônico. O dia da publicação foi no dia tal. Exemplo, hoje, dia 30. O hoje eu estou excluindo e conto o último dia, se útil, é o que diz o 224, e assim também dizia o Código Velhinho. Excluindo do começo e incluindo do vencimento, né? Essa é a regra, né?
Aí diz o parágrafo 1º, os dias de começo e de vencimento serão protraídos para o primeiro dia seguinte. Lógico, vamos dizer que publicou numa sexta. Eu vou excluir a sexta e vou contar o sábado? Não é dia útil. Vou contar o domingo? Também não. Vou contar a partir de segunda-feira. Então, 224, vamos usar para a vida inteira dentro do direito, tá? Então, leia com calma, mas sempre pensando, como é que eu sei a contagem de prazo? Primeiro, eu tenho que ir no processo físico eletrônico, acredito que vocês vão pegar a maioria eletrônico já, olhar e ver dia da publicação, dia tal, vai no 224, excluindo aquele dia e contando o do final. Aí você vai ter que saber, né, que prazo que é esse. Regra geral é de 15 dias, tem as exceções, né? Mas aí tem que ver o ato, o que você vai fazer, qual que é o ato para você? Contestar, recorrer, né? Qual é o ato processual? Então, 224 é uma sugestão importantíssima de leitura e, lógico, estou localizando com vocês, mas que vai ser, com certeza, vocês voltarão nele no curso de todo o processo. Litisconsortes, já falamos e refalamos nessa palavra, né, que tiveram diferentes procuradores, mas esse artigo anote, é bem-vindo na primeira fase, é bem-vindo na prática. De escritórios de advocacia distintos, quem que pensa nisso, né? Quem que pensa nisso tem que ser um advogado, né? Os litisconsortes que tiveram diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as manifestações. Esse artigo mudou muito do código antigo. Muita atenção com ele. Nem vou repetir o que era antigo, o que interessa agora. Então, eu tenho procuradores diferentes. Então, polo passivo, Raimundo e Josefina. Advogado de Raimundo é um profissional com escritório tal, e advogado de Josefina com escritório tal. É dentro do mesmo escritório. Acontecia isso, né? Aí tinha que mudar a cabeçalho, e isso aí virava uma linha para má fé, né? Então, ele fala hoje de escritórios distintos, iluminados. Terão prazos em dobros para qualquer. Então, não é só para contestar, é para recorrer, é para impugnar, é para, né, todas as suas manifestações. Isso é uma mudança radical, hein? Em qualquer juízo ou tribunal, independente de requerimento, melhor ainda. Que aí foi taxativo, algo que não existia no código passado, e eu fazia o requerimento e tinha que esperar o juiz dizer, concedo prazo em dobro. Eu estava esperando o senhor falar aqui Procó. Tem os professores usando a minha palavra, a minha não, né? É uma palavra do dicionário da língua portuguesa nossa, né? Esses dias um senhor, ele é prestador de serviço, pintor, manutenção. Aí ele falou que Procó. Aquela casa estava aqui Procó. Eu caí na risada, lembrei do senhor na hora. Eu falei, meu Deus do céu. Tá espertinho esse seu pintor aí, uma verdadeira confusão que devia estar naquela casa. Né? Tava mesmo, professor. Cessa a contagem do prazo em dobro. Aí vem os detalhes, né? O que eu gostaria é que você lesse com calma o 229 e ele vai ser perguntado para vocês em qualquer momento de processo civil e das outras áreas. Lá no finalzinho ele vai falar, mas vocês lembram lá quando forem advogados distintos, o que acontece com o prazo? Né? Advogados de escritórios também distintos, né? E outra, não se aplica em processos eletrônicos. Isso aí é uma deixa legal aí para quem está pensando em ganhar, porque é uma vantagem, né? Você ter prazo que é 15 virar 30, que é 30 virar 60, né? Vamos dizer assim, é uma vantagem, né? Que é uma prerrogativa até para os entes federativos, União, Estados, municípios, né? Anote esse artigo que é importante, lê com calma. O 231 fala da quando é que começa, né, o dia de começo de eu contar um prazo. Eu sempre li esse artigo no Código Velho também, que eu falava da data das juntadas. Mas juntada do quê? Né? Se é processo eletrônico, é comum a publicação, é verdade. Mas pode ser a juntada de uma AR, né, de um aviso de recebimento, pode ser a juntada de um mandado de dedo do oficial de justiça, pode ser a ocorrência de uma citação, né,
ou da intimação, né? Quando ela se der por ato do escrivão ou chefia, né, da secretaria, dia útil seguinte, né? Mas o principal, que até ficou aqui no finalzinho, né, que é o inciso... Professor, Oi, 7. Pode uma falar. dúvida aí, essa data de juntada aos autos do AR, eu conto ela ou não? Porque a gente fez uma prova que ele pediu isso aí, entendeu? E teve até uma discussão. Vamos pegar aí. Não, tranquilo. Pega aí. Salvo disposição, considera o dia do começo. Então vamos lá. Data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Então eu vou ler o 231, inciso 1. Certo. Mas quando é que eu começo a contar? Aí eu tenho que voltar em que artigo? Vamos voltar lá. No 224 lá, né? Tem que voltar no 224, não tem jeito. Fazer uma leitura conforme o 224. O 224 é a regra nossa. Os dias do começo serão excluídos do começo e conta do vencimento. Ou seja, se esse AR foi feito hoje, eu vou passar a contar amanhã. Sim. Porque é isso, né? É isso, a ideia tem que ser com 224. E vai me desculpar se for falado outra resposta. Porque não dá. Não, justamente, porque não dá. Não dá. Na prática, se eu pegar um processo físico lá, ou até mesmo eletrônico, que vai ter uma R que vai ser enviado. Vai ser com. Chegou lá no final, às 17h48, o servidor foi lá e colocou: juntaram a do AR no dia tal. Puf! Entendi. O advogado. Entendi, professor. O advogado olha e fala: pô, agora 17h45 ele falou que certificou aqui a juntada do AR. Bom, meu prazo já... Não foi. 224. O de hoje eu já excluí. Vou contar então, amanhã. Sempre vou olhar o 224. Sempre vou olhar ele. Ele vai ser o norte. Ele é a minha regra geral. Não tem como fugir dele. Perfeito. Essa juntada do AR é a mesma da citação, né, professor? A gente faz a contagem através da data de citação. É que a citação... Ou, por exemplo, através, por exemplo, a pessoa cita você, ele fala, tal dia eu vou juntar no processo. Aí conta a partir da data da juntada. Sim. O oficial de justiça foi lá, falou comigo hoje, assina aí. Tá bom, amigo, beleza. Vou juntar hoje. Tá bom. O que você vai fazer? Pode combinar também com ele no caso. Não, você não vai combinar nada com ele. O que você tem que fazer? Você tem que ir no processo, olhar o processo, não tem que combinar com ele. Olhou o processo, vai olhar lá, não está juntado hoje. Mas ele falou que vai juntar daqui a 10 dias. Não tem isso. Você tem que olhar o processo, porque ele pode juntar hoje e o seu prazo vai estar correndo. Tá. Então eu vi uma malandragem hoje. Essa doutora. Você entendeu? Eu vi isso que eu tô perguntando para o senhor, porque eu vi uma combinação. Eu entendi que você... mas o profissional combinou que vai juntar daqui a tantos dias. Beleza, ele vai lá e junta hoje. Mas advogada de mafioso. Entendi. Ué, mas esse é advogado bom. Advogado bom é que defende bandido, né? Que defende bonzinho. Não, eu não concordo. Eu acho que advogado bom é aquele que conhece o processo civil. Né? Eu sei disso. Porque o crime não compensa, né? A não ser com os professores aí. Certeza. Não, eu vi isso aí, eu fiquei assim meio abismada, né? Porque eu não entendi o que estava acontecendo. Eu nunca vi isso. Eu sempre recebi, né? Intimação e tal, e nunca tinha visto isso. Aí eu falei, vou perguntar na aula de hoje. Eu sempre digo assim, desde o início do estudo, eu sempre digo que algumas questões são bom senso. O que é o bom senso? Que eu penso dentro do processo. Será que o bom senso é eu permitir que um servidor, né, alguém que está lá com unus público, ele no seu entendimento, ele vai dizer, não, a partir de tal dia vai começar o seu prazo? Ou será que o processo vai ter um momento, né, taxativo para aquilo? O que o bom senso nos fala? Né? O que vocês pensariam? Será que vai deixar o arbítrio, né? Ou será que ele vai falar, não, a partir da juntada daquele documento, o prazo vai começar? É porque eu não posso achei ficar certo. na mão do indivíduo aí nesse Isso, você não pode ficar, é isso aí. Não pequenos feudos aí.
Impessoalidade, né, professor? É o princípio da impessoalidade, do direito que eu chamo do administrativo, que é outra visão de impessoalidade, né, de uso da máquina, vamos utilizar, mas também para a impessoalidade aqui, afastar, né? Que a gente agora tem que ficar de olho em tudo para aprender o certo e o errado, né? Porque, por exemplo, eu não sabia que isso era errado, né? Tipo, como assim, Rosa? Sim. Claro que isso era errado. Não, Rosa não, Rose. Rosa Weber. Rose. Aí, tipo assim, foi assim, uma conversa e pá, né? Aí eu fiquei ligada, né, professor, para entender o que estava acontecendo. Sim, mas, não, sinceramente, eu não tinha noção do que ele estava fazendo. Isso existe, Rose, isso aí não tem jeito. Então, eu não achei certo, né? Mas eu fui perguntar para ver a veracidade da situação. Sim, como a gente mais antigo, antes lá, 20 anos, não havia uma limitação ou uma instrução na questão do pagamento do oficial de justiça. Estou dando um exemplo, né? Dentre outras situações. Não havia as custas, era combinado da parte com aquele profissional. Havia um valor mínimo dele poder executar o cumprimento. Olha que situação que era essa. E aí começou a ter limitações, orientação no tribunal, dividiu por região, hoje continua as divisões por região, o valor para cumprimento daquele ato. Olha que coisa, isso não era assim. Há 20 anos atrás não tinha essa divisão, não tinha esses valores pontuais, né? Então havia essa questão de, olha, então tá, mas quanto que se cobra? Tá lá, não, lá no valor é tanto para fazer isso, para fazer aquilo. Então havia essas tratativas. Hoje o processo, as instruções são limitadoras. E a ideia é evitar ao máximo situações como essa, em que o autor propõe, busca uma tutela, vê uma demora no cumprimento de um ato, que é o ato judicial, né, ele determina a citação que está na sequência aqui, né? Então, né, aqui eu falo em carta precatória, tudo, mas já vem a citação propriamente dita, que está na sequência. E a parte não conseguia exigir, angularizar e trazer para dentro daquela relação processual. Mas por que isso? Né? Então, peticionava, ia ao juiz, falava, excelência, mas já está lá, está localizado, né? Na citação por hora certa, o oficial marca um horário, se a parte não estiver lá, ele vai fazer a citação na pessoa do vizinho, na pessoa de quem estiver na casa. Quer dizer, existem formas de chamar aquele demandado para o processo, e tudo que cria-se para se protelar essa relação tem que ser informado ao juízo. É multa, é afastamento daquele profissional que está ali também. Todos, lembram que a litigância de má-fé, né, o ato atentatório ao exercício da jurisdição é para todos os sujeitos do processo. Todos. Só queria perguntar outra coisa, professor. Eu lembro que o senhor falou alguma coisa, mas eu não me recordo. Ele pode, por exemplo, citar, intimar o pai, o pai, por exemplo, ele foi levar uma intimação para o filho, mas encontrou o pai. Ele pode fazer isso através do pai? Vamos supor. Desculpa que eu estou em uma reunião paralela aqui e também de vídeo, obrigatoriamente, conferência. A citação de quem? Desculpa, do pai? Ele foi citar o filho, mas encontrou o pai. Né? Ele foi levar a intimação lá e encontrou o pai. Ah, você me perguntou isso da outra vez, né? Então, pode... Não, né? A não ser que seja citação por hora certa, que é o que nós vamos falar na sequência. O que é citação por hora certa? O oficial foi uma vez, não achou. Foi a segunda vez, não achou o Raimundo. Tava lá o Joãozinho. Joãozinho, que hora que o Raimundo tá aqui? 12:00. Fala para ele amanhã, que 12:00, isso ele pode falar para o Joãozinho, para a Maria, para o vizinho, né? Avisa Raimundo que amanhã 12:00 eu vou estar aqui. Isso chama citação por hora certa. Mas, professor, ele não mora aqui, vamos supor. E aí o pai, ele morava com o pai, foi embora, e ele que é o polo ativo, passivo desse passivo processo. Da ação, sim. Isso, passivo. E aí o oficial foi até a casa do pai dele, mas nem pediu o endereço dele, nada, porque ele tá morando em outra cidade, né? Aí eu tô questionando justamente porque eu achei uma falta de interesse do próprio oficial não pegar o endereço
Não, o oficial tem por obrigação, sim, buscar, cumprir a citação, intimação, aquele ato, né? Mas ele tem os meios, e um dos meios é esse, fazer a citação por hora certa. Entendi. Que é, aí sim, mas ele fez na pessoa do vizinho, chama citação por hora certa, tá na sequência nossa aí. Foi uma vez, na segunda vez ele comunica aquele que estava lá e fala, amanhã eu vou estar aqui em tal horário. Se ele não estiver, vou dar para o citado, vou deixar uma cópia e vou certificar dentro do processo. Aí, aquele escrivão, aquele secretário da gestor, manda, pode ser por carta, para aquele endereço, cópia daquela certificação com o ato judicial, né? Comunica por outro meio, eletrônico, se tiver. O passivo estando em litisconsórcio, os dois têm que ser citados, né, professor? Sim, até para questão de contagem de prazo, que está naquela sequência dos prazos. Beleza. É importantíssimo. Obrigado. Carta precatória, rogatória e de ordem. Dia desse, algum colega perguntou, deixei na sequência aí também, tá? Carta precatória, regra geral, né? Dentro aqui do Estado, um Estado com o outro, para cumprir, né? Mas dentro do território nacional, essa é a regra. Rogatória para outro país, e a carta de ordem está na sequência até a questão dos conceitos, né? Geralmente é de um tribunal dando um comandamento ali para um juízo específico, tá? Mas eu acho que é interessante anotar os termos. Carta precatória, e lógico, né? O estudo, carta precatória, rogatória ou de ordem. Eu coloco na sequência os conceitos, tá na sequência de artigo, né? O 237 diz: será expedida carta de ordem pelo tribunal, geralmente, o tribunal quer ouvir uma testemunha, pode acontecer em grau de uma ação originária, e determina que aquele juízo de primeira instância o faça. Carta rogatória, estrangeiro, regra. Precatória, dentro do território brasileiro. Vou pedir uma precatória lá para Campo Grande, para cumprir, pode ser, ou dentro aqui próprio estado, de um juízo para outro, né? E aí teve a novidade, que eu deixei até aí, a arbitral, é a questão do juízo arbitral mesmo, para cumprimento de ordem, né? Deixa eu só comunicar aqui que estou em uma reunião também aqui de discussão. Os conceitos, né? Porque o termo ainda continua. Então, quando a gente fala em carta, a gente lembra às vezes de carta correio, né? A questão também do aviso de recebimento, né? Mas existem também, e continuou, né? Esses comandos ou essas formas. Hoje, pelo processo eletrônico, menos, né? Mas usual. Citação, eu destaco aqui, né? O conceito de citação é importante, né? Essa chamada, essa convocação do requerido ali, e percebi que vocês já estão tendo essas demandas, vamos dizer assim, esses conceitos na prática, né, mesmo que simulado, né? Então, não se fará citação, isso é muito exame de ordem, né? Onde que não pode ocorrer? Parece filme também, né? Salvo para evitar o perecimento. Então, a regra geral é culto religioso, né? Companheiro, cônjuge ali no, né? Falecimento de 7 dias, os noivos, né? Primeiros 3 dias de casamento, doente em grave estado, né? Não se fará a regra, a exceção, né? Para evitar o perecimento. Parece filme, mas não é, tá no Código de Processo, né? Como que se faz essa citação? Como é que o nome dado é convocar o réu? Gostei, né? Esse é um termo que não estava no Código anterior. Convocar. Eu falo chamar, mas é convocar. O Código Antigo fala chamar. Convocar. Né? Citação será feita pelo correio, como a gente pensou lá, né, na juntar. Oficial de justiça, aí são os mandados de dedo. Escrivão ou chefe, né, o citando comparecer em cartório, aí abre discussão, né, coisas do estagiário, às vezes tal, não, de citação. Por edital, aí você pode colocar fictício, porque a ideia do edital é deixar ali no átrio do foro, né, no quadro mural,
e por meio eletrônico hoje, que é muito prático, né? Prático porque eu digo porque as informações, principalmente de correio eletrônico, tá? Não está sendo divulgado por meio de secretarias, Receita, Fazenda, né? Principalmente pessoa jurídica. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país. Olha como a regra é a citação pelo correio. Isso é uma mudança que teve no código, tá? Então a citação será feita pelo correio, exceto, então a exceção é ações do Estado, né? Aí a gente pode ver a questão das ações de família, né? Incapaz, direito público, residir em local não atendido pela entrega domiciliar, quando o autor justificadamente requer de outra forma. Então houve uma inversão, tá? O 247 é uma inversão que eu me refiro ao código antigo. O código novo, a regra é pelo correio, a exceção, né, por mandado e pelos demais atos de citação, meios de citação. Aqui é que está a citação por hora certa, Rosi. Anota aí o 252. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, procurando citando em seu domicílio ou residência sem encontrar, deverá, vindo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho. Olha, eu gosto do processo civil, e já era assim no antigo. Detalha, né? No dia útil e imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Pode puxar aí, por mais que lá na frente ele fala citação por hora certa. Então é aqui que está a citação por hora certa. E 2 vezes, tá? Salvo não me engano, o código antigo falava em 3. Então, no dia e hora designados, o oficial, independente de novo despacho, ou seja, não precisa voltar ao juízo, ele continua com o mesmo mandado, na mão dele, tá lá, ele anotou, né? No outro dia ele volta, ou no dia que ele determinou. Comparecerá o domicílio ou residência a fim de realizar a diligência. Não estiver presente, o oficial procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação. Parágrafo 2º. A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente ou, se, embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandato. Você está entendendo? O oficial marca um dia, volta no horário, não tem ninguém lá, nem o vizinho sumiu. Ele vai certificar dentro do processo que houve a citação daquele demandado. Entendi, professor, agora entendi. Então ele foi uma vez, ele vai anotar, ele vai pela segunda, ele vai anotar, ele já vai determinar que ele vai tal dia, tal hora. É isso aí. Dando ciência a alguém, né? Tem que ter alguém, se não tiver ninguém também, não tem como fazer, marcar a hora certa. Né? Cachorrinho. Tô brincando. Sim. Mas anota esse artigo, ele é muito útil para a nossa vida prática e também é bem-vindo no exame de ordem, né? A citação por edital, que a gente chama de citação fictícia, né? E aí as hipóteses de ocorrência. Só um momentinho que eu tô... fechando aqui. Isso, uma discussão. As hipóteses de citação fictícia, né? Por que fictício? Porque vai deixar no ato, vai divulgar em jornal, depois a gente vai ver aí, até por meio de rádio, né? Inacessível, né? Ignorado, incerto, né? Tem uma parte que vai falar, acho que até a questão do átrio do furo, era muito comum, né? Mas é uma forma de você dizer, permite que tenha conhecimento, ou aquela da publicização para aquele demandado, e lógico, será nomeado para ele um defensor, né? Na prática simulada, ou na prática real, melhor dizendo, vocês vão estar muito próximo dessa citação por edital, que quando ocorre a citação por edital, sequencialmente o juízo nomeia um curador, nomeia, né, um advogado ad hoc,
e os estágios das faculdades, é muito comum essa nomeação, tá? Eu coloquei aqui a diferenciação da citação para intimação, né? Dos advogados da outra parte por meio do correio, né? A intimação pode ocorrer diversas vezes, né? A intimação dos atos, né? Intimação para uma audiência, para um documento, para manifestar nos autos, né? A intimação serve muito para dar impulso, né, ao processo, né? A questão do valor da causa que eu iniciei, né? O Toffoli perguntou e eu deixei também aí como muito importante. Né, a pergunta dele é se toda ação tem que ter, e eu permaneço nessa convicção para o exame de ordem, com fundamento no 291, ainda não mudei essa convicção, falei para ele de um caso concreto mesmo, que era um mandado de segurança, mas mantive, e peço que vocês leiam o 291, 292 seguintes, principalmente o 292, que o valor não é dado, é estimado o valor ali, né, ou seja, um valor qualquer, há valor obrigatoriamente. E esse da ação de alimentos vocês vão praticar muito, né, na prática real. Essa questão também da impugnação do valor da causa, assim como a impugnação à justiça gratuita, assim como a impugnação, né, à assistência judiciária, hoje tudo dentro da contestação. Isso é uma mudança radical. Na hora que estudarem, e já estão, acho que estudando, devem estar tendo conhecimento da preliminares, né, da contestação. Anote esse artigo, que é importante, estou finalizando, tá? Eu deixei a sequência, pessoal, para os próximos semestres, né? Qual ponto que parou? Acho que é legal isso, na sequência do processo civil. Eu acho que é o momento de entrar, sim, na tutela. Tá, ele já começa no livro 5. Eu sei que vão voltar nesses artigos que eu falei com vocês, mas não é ideia de repetição, não, é ideia de fixação de artigos importantes. E na sequência, deve-se começar pela tutela, sim, provisória e tutela de urgência e evidência. Aí vai ter todo um destrinchamento, né, de tutela antecipada, tutela cautelar, o momento de se realizar essas pretensões antecipadas dentro do processo. Então, eu fecho aqui a nossa discussão de hoje, né? Vou tirar aqui, vamos ver se tem alguma dúvida da nossa gravação e da nossa turma. Só vou parar a apresentação. Esse valor da causa aí, o cara pode colocar lá, tipo, R$1, sei lá. Teoricamente, sim, né? Se for não dentro das taxativas, se for nas hipóteses que a doutrina chama do valor estimado, você pode colocar R$1, mas por que você não vai fazer isso? Que dá uma sensação ruim. Né? Você vai, vou colocar o valor, aí você vai falar, alguém me disse que eu tenho que colocar o valor de um salário. Onde que está isso? Onde que em causas estimadas está escrito que eu tenho que pôr o valor de um salário? Se me mostrar dentro do processo, eu concordo. Não tem. Perfeito. Se me mostrar numa lei extravagante, eu vou concordar, mas não tem. A mensuração desse valor da causa, ele leva em conta o quê, professor, por exemplo? Em danos materiais, ok, beleza. Agora, se for taxativo... Desculpa, se for danos morais, é taxativo. Eu deixei o arbítrio do juízo, coisa que nunca faça nem no exame de ordem. Deixar o arbítrio do juízo, você vai arbitrar. Conforme fundamento na jurisprudência, um exemplo, que você pode arguir lá no exame de ordem. A jurisprudência no acidente veicular é comum os precedentes arbitrarem entre o valor, um exemplo, entre 10 e 50 mil reais, um exemplo. Então, nesta demanda, o autor objetivo a condenação máxima de precedentes no valor de 50 mil reais. Estou dando um exemplo. Certo. Você vai dar o valor da sua causa de 50 mil reais. Entendi. Seguindo os precedentes, que é comum. Dano moral é comum falar em precedentes de jurisprudência. Não tem... a não ser que tenha uma legislação extravagante que venha, justiça trabalhista que nos usa subsidiariamente, supletivamente, escalona a indenização por dano moral. Pô,
Aí eu vou usar o escalonado. Beleza, legal. Pessoal, muito obrigado. Vou parar nossa gravação aí. Se os colegas tiverem alguma dúvida, só para não esquecer de gravar. Estou interrompendo. Herlen, diga. Obrigada.